Bom dia, que a graça do Senhor esteja conosco. Vocês estão me ouvindo bem? Estou achando que está baixo, não está não? Está não? Então tá bom. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Nós vamos começar hoje uma série de pregações que nós vamos falar sobre fé e trabalho. Como que a gente integra fé e trabalho? Qual que é a realidade do chamado de Deus para nós, para que a gente possa desenvolver isso no ambiente de trabalho? Então, agora ficou baixo? É porque estão arrumando aqui, gente, vai dar tudo certo, tá bom? É porque tá algum cabo aí, sempre tem esses demônios do cabo que eles atuam mesmo nesse tipo de hora, assim. Então, mas preocupa não que a intercessão é forte, vai dar tudo certo. Então, Gênesis capítulo 4, por enquanto a gente vai ouvindo por ali, e vai funcionando bem. Então, como eu ia dizendo, ainda bem que eu tenho um microfone natural, então isso ajuda também. Nós vamos ter essa série de pregações em Gênesis capítulo 4, que nós vamos falar, não em Gênesis capítulo 4, mas nós vamos caminhar em alguns trechos da Bíblia. Essa vai ser diferente da maioria das séries que você vai ver aqui, que é sempre uma exposição sequencial de um texto bíblico. Essa especificamente vai ser temática. Então nós vamos caminhar em alguns textos do Antigo Testamento e alguns textos do Novo Testamento. Vai ser uma série no mês de junho. Então todo domingo de manhã nós vamos estar falando sobre esse tema, tá bom? Hoje especificamente nós vamos falar sobre a compreensão do chamado de Deus. Como o trabalho é o chamado de Deus para as nossas vidas. Então vamos ver lá Gênesis capítulo 4, do verso 1 até o verso 6. Gênesis capítulo 4, do verso 1 até o verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de certo tempo, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara feia, essa cara fechada? Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por esse domingo lindo, obrigado por esse tempo precioso na presença do Senhor. Pai, nós louvamos a Ti, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui como igreja de Jesus, adorando o Teu nome, tendo o nosso coração diante da Tua presença, abertos a ouvir a Tua voz. E o que nós clamamos a Ti nessa hora, ó Deus, é que o Senhor ministre sobre nós com poder, com graça, com amor. Pai, que o Senhor fale de forma profunda aos nossos corações. Que pela Tua graça e pela Tua misericórdia, o Senhor me use como Teu instrumento. Assim nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, a primeira afirmação que eu queria trazer aqui, vocês vão ver que hoje, todo o pensamento que eu vou trabalhar aqui é baseado num cara chamado Tim Keller. Vocês sempre vão me ver falar sobre o Tim Keller. Por quê? Porque eu estudei com esse cara, tive o privilégio de ser acompanhado por ele. Ele é um dos maiores teólogos que andou sobre essa terra nos últimos 100 anos, faleceu há 10 dias atrás, e ele tem uma forte influência sobre como eu vejo a igreja, sobre como eu interpreto o ministério e essa coisa toda. Especificamente sobre esse tema fé e trabalho, ele é um dos poucos que fala ou que falou sobre esse assunto. Existe um livro chamado Fé e Trabalho, do Tim Keller. Se você quer aprofundar, entender um pouco mais o desenvolvimento desse tema, eu recomendo você ler esse livro. Não vai ser uma exposição desse livro, isso aqui, tá bom, gente? Isso aqui é outro pensamento, claro, baseado em alguma coisa ali. Mas a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é a importância do trabalho. Quem criou o trabalho? Quem criou o trabalho foi Deus. Lá no Éden, quando Ele faz todas as coisas, Ele vira para Adão e Eva e diz: olha, agora cuida, cultive. O que Ele está dizendo ali agora é trabalhe. Faça da criação o seu local de trabalho. E quando Deus estabelece isso em Gênesis 1, 28, o que Ele estabelecendo ali é uma vocação divina. A primeira afirmação que a gente tem que ter em mente é isso. A importância do trabalho. O trabalho é uma vocação divina. Qual trabalho?
qualquer um. O trabalhar é um mandato de Deus para o exercício de uma vocação divina aqui. Eu posso ser médico, advogado, porteiro, cortador de grama, assador de frango, não importa. Eu exerço esse trabalho na perspectiva de que isso é uma vocação divina, é uma maneira de eu expressar quem eu sou diante de Deus. De forma que o trabalho em si, pode passar aí para mim por gentileza, o trabalho em si é a função, é o meio pelo qual eu exerço essa vocação. Então esse é o primeiro princípio que a gente tem que ter estabelecido em nossa mente. O que é o trabalho? Qual a importância do trabalho? Bom, a importância do trabalho é que é um mandato de Deus estabelecido já na criação, para que nós possamos exercer a identidade de quem nós somos no Senhor. Eu entendo que Deus é o Criador de todas as coisas. Eu entendo que tudo que Ele fez foi para o meu benefício. Eu entendo que tudo que Ele fez para o meu benefício é para que eu cuide disso. A criação, ela está à mercê do homem para o cuidado dele. Então toda a cultura que nós desenvolvemos, toda a realidade de trabalho que nós desenvolvemos a partir de um mandato criacional, de quem nós somos. E é por isso que a Bíblia toda vai trabalhar de forma muito pesada, especialmente o livro de Provérbios, com aqueles que não trabalham. A Bíblia vai bater pesado dessa galera. Os preguiçosos, os ociosos, aqueles que se apoiam em outros, aqueles que não desenvolvem nenhum tipo de trabalho. Esses a Bíblia vai dizer, não, vocês estão completamente equivocados. Vocês não entenderam quem vocês são. Porque vocês são criatura de Deus para exercer a vocação de Deus no mundo criado por Deus. E como que eu faço isso? Através do trabalho. É através do trabalho. Então, vocação divina é o que define minha identidade como filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Essa é a minha vocação. Viver para a glória de Deus. Manifestar a glória de Deus em tudo o que eu faço. E o trabalho é um meio, uma forma, um caminho para que eu possa exercer essa vocação. De forma que, qual trabalho é mais santo ou qual é menos santo? Não tem. Qual trabalho está mais próximo de Deus ou qual trabalho está mais longe de Deus? Não tem. Pastor, mas você é pastor. O pastor tem um, né, fala sério, tem um WhatsApp mais direto aí, não tem não? Não, não tem. A minha responsabilidade de exercer a função, porque pastor é uma função. Vocação é quem eu sou em Deus. Minha função é ser pastor. A sua vocação divina é a mesma da minha. Não é menos espiritual, não é mais espiritual, não é mais importante, não é menos importante. A minha função no exercício do reino de Deus é diferente da sua. Mas a nossa vocação é a mesma. Está ficando claro isso? Está ficando claro? Beleza. Então o trabalho é a função que eu desempenho com o objetivo de cumprir a minha vocação divina. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque deixa eu dar um exemplo bem simples de como a gente confunde as coisas. Alguns anos atrás, bons anos atrás, a gente estava numa igreja lá em Goiânia e ia fazer uma ação específica e a gente queria o envolvimento da igreja. E aí a gente foi conversar com uma irmã da igreja, e a irmã da igreja falou assim, pastor, eu já faço para a igreja, eu já faço para Deus, porque na cabeça dessa pessoa, trabalhar para Deus era trabalhar em algo dentro da igreja. Tocar, cantar, limpar, qualquer coisa. E aí o desafio era, olha, nós vamos ter essa ação, a gente queria seu envolvimento. Pastor, eu já contribuo na igreja. Eu sei, minha irmã, mas essa é uma ação específica, a gente quer o envolvimento total. Não, pastor, você não entendeu, eu já canto no coral. Tá bom, legal, mas como que isso impede da gente... Não, pastor, minha cota já deu, ela não falou isso, mas a ideia era essa, eu já estabeleci aqui a minha cota de trabalho para Deus. É isso que eu quero desconstruir da sua mente hoje em nome de Jesus.
Não existe trabalho para Deus. Existem pessoas para Deus, que exercem o trabalho para a glória de Deus, porque é uma consequência natural de quem você é. O que santifica o seu trabalho é você e não o próprio trabalho. Está entendendo? O que torna o seu trabalho uma vocação espiritual é como você faz ele, e não o exercício do trabalho em si. Então, nós precisamos desconstruir isso. O que é trabalhar para Deus? É viver. Nós acabamos de ter uma série de pregações em Abraão, que caminhamos aí quase 4 meses caminhando com Abraão. Se você perceber, Abraão, ele por 5 vezes ele levantou um altar ao Senhor, numa caminhada de mais de 40 anos. E o resto do tempo, o que ele fez? Ele não adorava a Deus, não? O resto do tempo ele não cultuava a Deus, não? O resto do tempo ele não manifestava uma adoração ao Senhor? Manifestava, como? Na maneira que ele tratava as pessoas que trabalhavam com ele, na maneira que ele administrava os bens que ele tinha, na maneira que ele lidava com a esposa, com os filhos. Às vezes ele deu uma escorregada daqui e dali, a gente já sabe disso. Mas o ponto é, a vida dele é uma expressão de quem ele é, porque a identidade dele é definida pela vocação e não por que ele faz. O que ele faz é uma consequência natural da vocação que ele tem. De forma que, tocar na igreja, nós vamos dar um aviso disso aqui daqui agora, hoje mesmo. Servir no ambiente da igreja local é lindo e maravilhoso e nós precisamos que você faça isso. Mas não é isso que define você trabalhar para Deus. O que define você trabalhar para Deus é onde é que você vai na segunda-feira e como é que você faz isso. Certo? Beleza? Então vamos lá, continuando. Agora a gente vai para o texto mesmo. Quando a gente entende quem nós somos, então, ficou claro para nós o que é chamado, o que é função? Ficou claro para nós que trabalhar é trabalhar para a glória de Deus? Então a gente vai para o texto. E o texto diz assim: depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho e a gordura deste. O Senhor se agradou de Abel, de sua oferta, mas de Caim, de sua oferta, não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Aqui nós estamos aprendendo, nós vamos aprender princípios de quando você entende que o seu trabalho é meio, fruto de uma vocação divina, e quando você entende que o seu trabalho é meio ou fruto para você mesmo. Tem 2 contrastes aqui. O primeiro aqui é o de Caim. Então olha só, Caim e Abel. Abel vem, ele oferta ao Senhor. O que ele oferta ao Senhor? O melhor que ele tinha. A gordura aqui é a melhor parte que ele podia dar. As primícias aqui é o melhor que ele podia oferecer. Ele não ofereceu um boi manco velho. Ele ofereceu o que ele tinha de melhor. O que ele tinha de melhor. Agora, diz que Caim ofereceu uma coisa ruim? Não. Caim ofereceu o dele. Só que a motivação de trabalho, a oferta do trabalho de Caim era diferente. E aí a gente aprende pelo menos 3 princípios aqui. Pode passar. Quando entendemos o trabalho como vocação, nós entendemos 3 coisas. Nós fazemos com excelência, nós fazemos como quem serve ao Senhor e nós fazemos para a glória de Deus. Meu irmão, preste atenção numa coisa aqui. Imagine comigo, todo cristão no nosso país entende que o trabalho é vocação divina. Por conta disso, esses 3 princípios estão bem estabelecidos nas suas mentes. Excelência, eu faço é para o Senhor e é para a glória de Deus, o objetivo. Você imagine se todo trabalhador, agora, tendo isso em mente, é o primeiro a chegar, é o último a sair, não é preguiçoso, é diligente. Isso porque ele entende quem ele é. Ele entendeu quem ele é. Eu trabalho para o Senhor, não é para o meu patrão. Eu trabalho é para Deus, não é para a minha empresa. Porque isso é minha vocação. Você acha que isso ia ter algum tipo de impacto social? Eu conheci uma vez, é do ramo do Murilo aqui, ó. O Antônio Filho é dono da Droga Fuji, uma rede de farmácias muito grande em Brasília. E conversando com ele
Ele disse o seguinte, que lá atrás, quando estava começando, ele pediu para o pessoal do RH separar os currículos. Quem é cristão, quem não é cristão, e a partir dos cristãos ele selecionava ali os melhores e tal, e por aí vai. Só que o tempo foi passando, e foi tanta decepção, gente roubando, gente mentindo, gente enganando, que no fim das contas agora ele faz o inverso. Porque diz assim, pelo menos eu espero que o cara vai me roubar, eu não fico mais frustrado, eu não fico mais decepcionado. Você já pensou no negócio? Isso é real, isso é verdade. Você já pensou no negócio desse? Isso é fruto de pessoas que não compreenderam quem elas são. Elas não compreenderam. Por conta disso, elas não compreenderam o que significa o trabalho delas. O trabalho delas é uma expressão de quem elas são. Por ser uma expressão de quem eu sou em Deus, então eu sempre faço com excelência. Eu sempre faço para o Senhor. Eu sempre faço para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E aí, meu irmão, não importa a função, porque a função pode ser simples ou complexa, pode ser bem remunerada ou mal remunerada. Não importa, porque não é isso que dá valor ao meu trabalho. O que dá valor ao meu trabalho é que ele é para a glória de Deus. É que ele é para a glória de Deus. É que é para a glória de Deus. Mas aí a gente pega e olha para a motivação do trabalho. Vamos ver o texto de novo, olha só. Então o Senhor disse, verso 6, por que você anda irritado? Perguntando para Caim. Caim, por que você está irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que será aceito. Mas se fizer o que é errado, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão, vamos para o campo? Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. Pode passar mais uma vez aqui. Isso aí é fruto de quando a gente não entende o trabalho como vocação divina. Aí a gente tem 4 outros princípios. Inveja, autoaprovação, orgulho e vingança. Você conhece ambiente de trabalho com esses princípios? Você conhece gente que trabalha sempre pensando dessa forma? É isso que está acontecendo. Quando Caim viu que a sua oferta não foi aceita do jeito que ele achou que deveria ser, ele tem um problema de autoaprovação. A performance dele não foi boa o suficiente. Mas ele não olha para si e pensa, eu podia ter feito melhor. Ele olha para Abel e fala, Abel tinha que ter feito pior. Foi Abel que me prejudicou. Foi Abel que quis se lascar comigo. O problema aqui é Abel, o problema não sou eu. O problema é Abel. Então eu tenho inveja de Abel. Eu tenho um problema de autoaprovação. Eu tenho um problema de orgulho, porque eu me acho melhor do que Abel. Como é que Abel faz um negócio desse? Nós nem combinou, nós nem começamos antes. Agora está aí, ó. Deus está lá. Foi ficar fazendo sala com Deus, agora eu estou aqui me dei de mal. Percebe que isso faz parte da nossa vida, meu irmão? Isso faz parte da minha e da sua vida. Isso faz parte de como nós enxergamos a vida a partir do Evangelho ou não. Você pode viver num mundo competitivo, louco, que está todo mundo se matando, todo mundo se esganando, está todo mundo indo um para cima do outro. Por quê? Porque o trabalho não é o meio. Para essas pessoas o trabalho é o fim. O trabalho é o propósito, o trabalho é o que dá sentido de realização. E quando a gente olha o trabalho dessa forma, o que a gente encontra é caos, é vazio, é dor, é inveja, é vingança, é uma aprovação que não chega. Porque o trabalho não foi feito como fim, o trabalho foi feito como meio. O fim é viver para a glória de Deus. O fim é desfrutar da presença graciosa de Deus. O fim é desfrutar da leveza maravilhosa de viver o Evangelho de Deus. Agora, quando o trabalho ganha outra dimensão no nosso coração, ele se torna o grande ídolo do nosso coração. Ele se torna o grande Deus das nossas vidas. Então o que nós acabamos acontecendo é isso aqui.
Nós vivemos esse ciclo. Nós vivemos esse ciclo. E aí você conversa com pessoas que estão vivendo esse ciclo. São pessoas frustradas. Porque não tem resposta. E não vai ter. Não importa quanto você ganhe. Meu primeiro salário, eu acho que eu já contei isso aqui. Eu contei no acampamento, né? Vocês lembram dessa história, não, do meu primeiro salário? Meu primeiro salário eu ganhei R$ 120. E a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma lente verde. Eu sempre fui apaixonado por olho claro. E eu queria ter olho claro. Por conta do meu pai e da minha mãe que estão aqui hoje, culpa deles, eu não tenho. Ué, por que eu vou fazer? Eu não podia escolher, ué. E eu fui lá e comprei uma lente de R$ 120, porque para mim, aquilo era que dava sentido de realização. E aí eu fui trabalhando. Meu salário saiu de 120, foi para 240. E eu pensei, agora eu estou rico, milionário. E ele foi dobrando, foi para 480. E ele foi para 960. Eu não sei porquê, mas meu salário ia sempre dobrando assim. Você sabe qual é a vez que eu achei que dava? Nenhuma. Porque não dá. Não dá. Quando esse é o fim, não dá. Você pode ganhar 1.000 hoje, pode ganhar 10.000 amanhã. Os 10.000 não vai dar. E se você pular para 100, nossa, agora não vai dar. Porque se esse é o fim, não dá. Você não encontra prazer. Não é leve. Parece que fica mais pesado. Parece que fica mais pesado. Agora, quando a gente entende o trabalho com a leveza do Evangelho de Jesus, é a oportunidade que eu tenho de expressar a minha identidade em Cristo. Meu irmão, no ambiente de trabalho, os cristãos deveriam ser os mais diligentes, os mais pontuais, os menos mala, os mais gentios, os mais pacientes. Você imagina, você chegar num ambiente de trabalho, está todo mundo sempre assim, oi, tudo bem? Maravilha, segunda-feira maravilhosa, nós vamos começar hoje. Que privilégio, né? A gente está aqui trabalhando, ter o nosso sustento. Que privilégio a gente poder compartilhar as nossas experiências. Que privilégio a gente poder ser suporte um para o outro. Tem um colega lá triste e você diz, amigo, eu posso orar por você? Eu não sei se você crê em Deus, se você não crê, mas eu queria, sabe, pedir a Deus para te abençoar. Você já pensou, meu irmão, se todo cristão no ambiente de trabalho vivesse essa realidade? Você imagina o impacto que isso daria? Você imagina a realidade do evangelho que a gente viveria? Agora não. Você chega no ambiente de trabalho, o crente é o pior. É o mais grosso, é o mais bruto, é o mais ignorante, é o que passa por cima de todo mundo. Eu falei que Jesus é esse desse homem. E a pergunta é essa mesmo, porque o da Bíblia não é. O da Bíblia não é. Nós gastamos mais tempo da nossa vida no nosso ambiente de trabalho do que em qualquer outro ambiente da nossa vida. Nós gastamos mais tempo no nosso ambiente de trabalho do que em qualquer outro lugar. E quando a gente pensa em viver a missão de Deus, a gente está pensando em pegar uns panfletos e ir para a rua e entregar para as pessoas. Ou está pensando em postar no Instagram uma frase bonita de alguém. As pessoas querem ver Jesus em você, no seu olhar, na sua fala, no seu coração. E você tem o privilégio enorme de viver isso no seu ambiente de trabalho, quando você entende quem você é e que o seu trabalho é vocação de Deus. E que o seu trabalho é vocação de Deus. Por fim, o texto diz assim, olha, Deus conhece o nosso coração. O Senhor disse, o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará sua força. Você será fugitivo, errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor, meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. O que Deus está falando aqui agora?
Porque você não entendeu o seu trabalho como vocação divina, o seu trabalho agora é maldição. É isso que vai acontecer. Essa é a consequência natural. A terra não vai produzir mais como ela deveria. O sangue que foi derramado ali agora vai voltar para você. Esse ciclo de vingança, esse ciclo de inveja, esse ciclo de orgulho, esse ciclo de autoaprovação, vai ser o que você vai viver agora. E essa é a maldição. Meu irmão, eu conheço pessoas que têm uma mente meio, como é que a gente fala isso? Tem um senso de perseguição muito grande. Já viu? Tem gente que é assim. Tem dois irmãos chegando aqui, estão falando de mim, não. Nem sabe seu nome. Estão falando de mim. Da minha roupa, meu calçado aqui, estão falando de mim. E tem gente que vive um ambiente de trabalho desse jeito. Acha que todo mundo, o tempo inteiro, está todo mundo conspirando para poder... Isso aí é fruto de uma mente de Caim. Quem enxerga o trabalho como a Caim, enxerga o trabalho, esse ambiente dessa forma. E por enxergar esse ambiente dessa forma, vive esse ciclo. O tempo inteiro. É o tempo inteiro estão me perseguindo, é o tempo inteiro estão me pegando, é o tempo inteiro estão me destruindo, é o tempo inteiro. Não tem paz. É uma pessoa carregando um fardo enorme, custoso, difícil, todo dia uma barreira intransponível. Mas Jesus olha para a gente e fala assim: ei, me dá o seu fardo que é pesado e toma o meu que é leve. Quando ele fala sobre isso, ele está falando sobre a integralidade de quem nós somos. Ele está falando de salvação, ele está falando de trabalho, ele está falando de família, ele está falando de vida social, ele está falando de quem nós somos. Porque quando você tira esse fardo pesado e coloca o fardo leve do Evangelho de Jesus, estão conspirando? Não estou nem aí. Por quê? Porque eu não sou habitante daqui, eu sou habitante da eternidade. O meu trabalho é só glorificar a Deus por meio do que eu faço. E Deus é tão maravilhoso que, se você lembra mais uma vez da história de Abraão, quando Ló desafiou ele, Abraão falou o quê? Meu sobrinho, pega o que você quiser, vai para onde você quiser, faz o que você quiser, eu te abençoo. Porque eu não estou aqui brigando por esse negócio. Quem cuida de mim é outro. Quem conduz a minha história é outro. Ló foi, pegou tudo que ele quis, foi para Campina Verde e só se deu mal. Mas Abraão não. O que Abraão fez? Mais próspero, mais próspero, mais próspero, mais próspero. Se Deus é soberano, se Ele é gracioso, se Ele é o grande rei do mundo, por que eu vivo a tensão de parecer estar no banco do motorista da minha vida, quando na verdade eu não estou? Por quê? O ambiente é leve. Caim achou que Deus não sabia disso. E Deus falou assim, eu acho interessante, porque Jesus faz essas perguntas também no Novo Testamento, né? O que foi que você fez? Ora, todo mundo está sabendo o que foi que ele fez. Mas o que Deus está querendo fazer aqui com Caim, gente? Trazer a percepção do que ele tinha feito. Trazer a realidade do que ele tinha feito. Trazer a noção do que ele tinha feito. Caim, abre os olhos, cara. Você viu o que você fez? Você presta atenção no que você está fazendo. Olha a consequência disso agora. A sua vida é uma vida maldita. Porque você entrou num ciclo de maldição. Você abandonou o ciclo da bênção. Você abandonou o privilégio de trabalhar para a minha glória. Você abandonou o privilégio de ser alguém que expressa a identidade de quem eu sou, para viver um ciclo de maldição. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe, meu irmão. Algumas aplicações, então. Algumas implicações para as nossas vidas. Primeiro, valorize seu trabalho como uma vocação divina. Hoje, sobretudo, eu queria que você entendesse seu trabalho dessa forma. Valorize seu trabalho como vocação divina. Qual é ele?
importa. Você pode ser um empresário, você pode ser uma pessoa simples, você pode ser alguém que ganha muito dinheiro, você pode ser alguém que ganha pouco dinheiro, você pode ter muitas pessoas sobre a sua administração, pode ter nenhuma. Mas valorize o seu trabalho como uma vocação divina. E ser mãe é uma vocação divina, tá bom? É trabalho. Ser pai é trabalho. Porque às vezes você está pensando assim, não, mas eu não tenho carteira assinada, eu não estou empregado não. Então estou no rol dos vagabundos, é isso? Não. Valorize a função que você desempenha, seja ela qual for, com esses princípios. Porque você pode ser uma mãe preguiçosa, ociosa. Você pode ser. Você pode ser um pai preguiçoso, ocioso. Você pode ser. E aí você não está valorizando a vocação divina que Deus te deu. Entendeu? Beleza? Segundo, trabalhe com excelência e ética. Porque são dois pilares essenciais de quem entende o trabalho como vocação divina. Ora, excelência, porque eu faço para Deus, para a glória de Deus, então eu faço o melhor. Não é o melhor dos outros, é o melhor que eu posso fazer. Eu tenho limitações, eu estava aqui conversando mais cedo com os meninos, eu tentei aprender música de todo jeito. Não sei, não tenho talento para isso. Eu consigo desafinar o violão com um afinador. Então não adianta, eu vou ser o melhor violonista que existe? Não, porque eu não dou conta, há limitações para mim. Mas naquilo que eu sei fazer, eu vou fazer o melhor. Por quê? Porque é para a glória de Deus. Eu estou servindo a Ele. Eu não estou servindo, antes de servir a cidade, antes de servir a empresa, antes de servir o propósito do meu próprio coração, eu estou servindo ao Senhor. Terceiro, veja o seu trabalho como uma forma de contribuir para a redenção do mundo. Olha só que coisa maravilhosa. Você está aí pensando, como que eu posso contribuir para que outras pessoas compreendam acerca de Jesus? Como que eu posso contribuir para que outras pessoas experimentem da redenção de Deus? Use o seu trabalho como meio para isso. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu fiz um curso sobre fé e trabalho com uma mulher. Ela é CEO da maior empresa de diamante do mundo. E aí eles estavam pesquisando como que é que a gente pode contribuir, como que a gente pode construir uma realidade redentiva dentro da empresa. Então eles descobriram o seguinte, havia lá na África uma região, uma mina, e eles passaram a contratar somente mulheres refugiadas que foram, como é que é a palavra, gente? Oh, meu Deus do céu. Maltratadas. Mulheres que tiveram seus seios cortados, suas pernas cortadas. Foram estupradas de todas as formas possíveis e imagináveis. Elas estavam em um campo de refugiado. Então essa CEO falou assim, eu sei como manifestar a redenção de Jesus. Essa mina aqui, essa área de trabalho aqui, só vai ser para essas mulheres. Nós não vamos ter um homem lá dentro. Nós vamos dar trabalho, dignidade, emprego, vida social para essas mulheres. Que coisa linda, meu irmão! Ela pregou sobre Jesus? Leu algum texto, fez alguma oração? Fez muito mais do que isso. Ela mostrou um Jesus palpável. Ela mostrou um Jesus que pode ter sido percebido. Use o seu trabalho como meio redentivo. Como é que você pode fazer isso? Não sei. Mas use ele. Comece a pensar sobre isso. Eu sou um agente da redenção de Deus. Último. Cultive uma mentalidade de gratidão em relação ao seu trabalho. Cultive uma mentalidade de gratidão em relação ao trabalho. Nos Estados Unidos há uma pesquisa em que 80% das pessoas querem trocar de trabalho. 80% das pessoas que trabalham hoje gostariam de estar trabalhando em outro lugar. Ou seja, há um nível de insatisfação enorme com o trabalho que se desempenha. Por quê? Porque há uma mentalidade errada do que é esse trabalho. Porque se o trabalho é o meu fim, se o trabalho serve para mim, se o trabalho serve para eu ganhar dinheiro, se o trabalho serve para eu ganhar sentido, se o trabalho serve para eu ganhar propósito, então o que eu tenho? Frustração. Mas se o trabalho é uma expressão da vocação divina que Deus me deu, então eu tenho gratidão. Eu sou grato pelo meu trabalho. Eu sou grato pelo privilégio de servir a minha cidade, de servir a minha comunidade, de servir a minha família com aquilo que Deus me deu para fazer. Há uma sensação, um sentimento de gratidão enorme. E aí a gente desfruta mais uma vez da leveza do Evangelho. Meu irmão,
Larga esse fardo pesado que você está carregando aí. Está pesado, eu sei que está. Está custoso, difícil. Larga esse negócio. Muda a chave. Experimenta viver à luz do Evangelho de Jesus, ao invés de viver à luz do seu próprio coração. Experimenta viver sobre a graça e sobre a redenção, ao invés de viver na competição e no status. Experimenta viver esse amor gracioso de Deus. Desfruta desse privilégio. Desfruta desse privilégio. Eu queria que você fechasse os olhos. Antes, espera aí. Deixa eu só terminar essa frase aqui. Eu falei que ia falar do Tim Keller, nem falei, né? Tem uma frase em cada slide, eu não falei, fui empolgando. Deixa eu terminar com essa então. O trabalho é uma forma de participar da missão redentora de Deus no mundo, trazendo ordem, beleza e prosperidade aonde há caos, feiura e pobreza. Agora você está entendendo, né? Sua responsabilidade de alguém que entende como se... de alguém que entende que foi forjado pelo Evangelho de Jesus é muito maior agora. Você precisa manifestar a redenção de Deus, porque a redenção de Deus já alcançou o seu coração. Feche seus olhos. Pai, obrigado Deus, obrigado por esse tempo da Tua Palavra. Obrigado por essa reflexão e por princípios tão importantes, ó Deus, que o Senhor traz ao nosso coração. Jesus, nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque nós vivemos num ciclo de maldição, aonde nós consideramos o nosso orgulho, aonde nós consideramos, ó Pai, as nossas conquistas, a nossa auto-performance, mas nós temos descobrido, ó Deus, que isso apenas está gerando caos e frustração no nosso coração. Nós temos percebido, ó Deus, que isso tem gerado apenas vazio, e há uma sede do Senhor, há uma sede de existência, há uma sede do Teu Evangelho, Pai. E o que nós clamamos ao Senhor nessa hora, Pai, sacia a nossa sede. Pai, em nome de Jesus, traz plena compreensão de quem nós somos no Senhor. Obrigado pelo privilégio de servir a nossa cidade por meio do nosso trabalho, ó Deus. Obrigado pelo privilégio de servir a nossa comunidade, a nossa família, as pessoas que estão junto conosco, ó Deus. Obrigado pelo privilégio, sobretudo, de servir ao Teu santo nome, ó Pai. Pai, que o Senhor possa tirar esse fardo pesado que temos carregado e nos dê o fardo leve do Evangelho de Jesus. Nos proporcione, ó Pai, a alegria de viver o Evangelho do Senhor Jesus, ó Deus. Pai, nos abençoe, ó Pai, e derrama sobre nós a Tua graça, hoje e sempre. Amém. E que agora a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus, repouse sobre todos nós e todo o povo do Senhor reunido sobre a terra, hoje e por todo sempre. Amém, amém e amém e amém.